Bem, agora vamos falar sobre a Teodiceia. A Teodiceia, que a princípio significou uma justificação de Deus em virtude de admitir como fato a existência dele, servindo-se da razão, pois mais tarde considerava sinônimo de teologia natural. Então a Teodiceia mais tarde vai ter o sinônimo de teologia natural. Ao aplicar-se ao estudo de Deus por meio da razão, tentando usar a razão para fazer esse estudo de Deus, mas a Teodiceia não é nenhuma ciência experimental, nenhuma ciência a priori. Pois, embora estude Deus mediante o raciocínio, ela parte dos efeitos desse Deus, isto é, da observação dos fatos. Então, o estudo da Teodiceia divide-se em três partes: a existência de Deus, a natureza e os atributos de Deus e as relações de Deus com o mundo, pelo fato de apresentar diversas provas da existência de Deus, provas essas consideradas necessárias e possíveis. Os adeptos da Teodiceia diferem dos antologistas, que proclamam que não é necessário demonstrar tal existência, por ser ela evidente por si mesma. Então, os ontologistas acham que não é necessário essa demonstração da existência de Deus, porque acham que ela já é evidente por si mesma. Mas na Teodiceia eles tentam mostrar isso através desses três pontos aqui. Falando sobre a existência, mas a natureza, os atributos, né? E as relações de Deus com o mundo. Entre os que discordam da Teodiceia estão os fideístas e os agnósticos. Os primeiros negam a razão e só admitem a fé como meio de resolver o problema dessa existência. E os agnósticos negam a razão e a fé, só admitindo a experiência sensível. Né? Então, partindo dos efeitos sensíveis de Deus, entretanto, pelo raciocínio, atingir a natureza divina. As provas da existência de Deus podem ser metafísicas ou morais. As provas metafísicas são a existência do mundo, a existência do movimento, a existência da vida e a existência da ordem do universo. Então ele vê pela ordem natural do universo a comprovação da própria existência de Deus. E as provas morais são a existência da lei moral, o mérito e o demérito, o consentimento universal, as aspirações da alma humana e a experiência mística, ou as experiências sobrenaturais. Então, de acordo com a Teodiceia, o homem pode elevar-se por meio de sua inteligência ao conhecimento da natureza divina. Para isso, utiliza-se os efeitos dessa natureza na realidade universal. Mas seu conhecimento de Deus será sempre incompleto e imperfeito, pois sua inteligência é relativa e limitada. Então, a gente vai fazer o estudo da Teodiceia, você vai buscar esse conhecimento de Deus e sobre Deus, mas você tem que ter em mente isso, que toda a sua forma de conhecer vai ser incompleto e vai ser imperfeito. Também você vem a analisar os atributos de Deus, você vem a analisar as relações de Deus com o mundo, a organização, a racionalidade. A gente tem que entender que o nosso conhecimento vai ser sempre incompleto e vai ser imperfeito. Não podemos pegar a Teodiceia como base para um conhecimento pleno de Deus. Não temos condições de ter esse conhecimento pleno de Deus. Por que eu falo isso em relação ao nosso estudo de teologia contemporânea? Porque quando você quer racionalizar e achar que pela razão você vai conseguir um conhecimento pleno de todas as coisas relativas a Deus, o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus quer, aí vai estar o problema. Nós não temos essas condições. Nós sempre vamos conhecer parcialmente. Nós conhecemos de Deus aquilo que ele se revela, aquilo que ele nos faz conhecer dele, não aquilo que nós queremos sozinhos. Não vamos entender que nós, conforme nós vamos buscando a Deus, mais nós vamos conhecendo dele, porque essa vontade de conhecer a Deus, esse amor por querer conhecê-lo, vai fazer com que ele se revele. Então sempre vai ser fruto de uma revelação de Deus para nós. Deus quer se revelar, Deus quer mostrar a nós alguma coisa, Deus quer nos ensinar. Sempre parte da vontade dele, a suprema vontade dele. E a nós é a busca incessante para estarmos debaixo dessa vontade. Aí temos aqui agora o ponto falando sobre
a nossa segunda parte, né, que são as teologias pré-contemporâneas. Falamos aqui sobre o princípio básico, né, o que é teologia, né? Falamos sobre a teologia bíblica, que procura conhecer a Deus, seus atributos e sua vontade, através de uma reflexão a respeito dos temas presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento, considerados como infalível palavra de Deus. Então, ó, na teologia bíblica, o ponto principal vai ser o quê? A infalível palavra de Deus. Ele é a base principal. Aí vemos, por exemplo, na teologia católica, por sua vez, corresponde às teologias morais, né? A teologia católica é mais baseada que na moral que orienta o comportamento humano em relação aos princípios religiosos. A dogmática, que estuda os elementos da fé, ou seja, as doutrinas. A parte bíblica, que vai estudar o caráter de Deus e seus atributos, né? A parte patrística. O problema da teologia católica é quando começa a se inserir dogmas, inserir alguns outros critérios que não são oriundos da própria palavra de Deus. São inserções que foram colocadas mais de forma política, de forma a ajustar e facilitar o domínio, não com pensamento voltado para o cristológico, mas para um pensamento organizacional, mas muito voltado para o domínio, mostrando uma supremacia e separando em si. O problema maior do catolicismo, da teologia católica, é a separação entre o povo e o cristianismo, colocando como o meio de acesso do povo ao cristianismo o catolicismo. Então, o padre passou a ser um intermediário, se colocou esse intermediário. Aí começa a ter esse problema, esse intermediário inserido entre eu e Cristo. E Cristo vai a Deus. Então, existe um intermediário. O que foi retirado por Cristo é recolocado. É como se nós podemos colocar como exemplo, no momento da morte de Cristo, uma passagem que eu gosto muito, fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que Deus rasga esse véu, dando acesso direto ao Santo dos Santos. Uma demonstração que agora eu, agora você, agora todos nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Temos acesso direto ao próprio Deus. Nós podemos nos achegar a Deus. Não precisamos mais do intermediário. Mas o catolicismo ele acaba colocando o intermediário agora. Então você não se achega mais diretamente. Você começa a ficar na dependência de quem? Na dependência do sacerdote católico. Então volta-se à dependência do sacerdote, como eles se costurassem novamente o véu, colocando uma barreira para que o povo se chegasse a Deus. A teologia protestante, que vai enfatizar o retorno às origens e a reinterpretação das Escrituras, tendo Cristo como a sua única perspectiva. Seus sistemas principais são somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Aí vamos para a teologia natural, ou a teodiceia, que busca o conhecimento de Deus baseando-se na razão. Nós vemos ali, né, de Descartes, racionalizando. E a teologia especulativa, que tem por fundamento o estudo sintético dos textos sagrados, apoiados nos conhecimentos filosóficos do homem. Então, essa teologia especulativa ela vai basear todo o estudo dos textos sagrados na filosofia do homem. Então, você analisa o texto através da filosofia. Então, a gente pega uma premissa básica que começa a ser quebrada. Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. A palavra de Deus tem que ser baseada e referenciada principalmente através da própria palavra. O que a gente usa de apoio? Tudo que a gente usa de apoio, como na arqueologia, como na história natural, como na história comum, como até mesmo na própria ciência, não pode ser superior ao que está na própria palavra. Porque a gente vê que a Bíblia não é para ser um livro histórico, não é um livro científico, é um livro religioso. É um livro que tem
que foi elaborado para nos conduzir a Deus. Ela tem implicações filosóficas, tem explicações históricas, mas não é fundamentalmente esse o objetivo dela. O objetivo dela é nos conduzir a Deus. Esse é o objetivo que a palavra de Deus tem. Então, quando começa essa racionalização, começa a ter esse problema. Então, a teologia mística, que é fundamentos na experiência religiosa, que permite ao iniciado supor-se imediatamente relacionado com a divindade, sendo sinais dessa união as visões, os êxtases, as profecias e os estigmas. Então, nessa teologia mística, que aí a gente vê que é muito comum, nós temos bem inserida na nossa contemporaneidade, né? É quando você também ignora a palavra de Deus e acha que a sua experiência, né? Você teve uma experiência com Deus e essa experiência acaba sendo superior à própria palavra. Então você tem sinais que você se diz divino e acha isso superior. Não estamos dizendo aqui que não existe a experiência divina. Existe, mas ela trabalha concomitantemente sempre com a palavra de Deus, nunca em desacordo com a palavra de Deus. Os sinais, as profecias, os milagres, são todos eles parte integrante de apoio à palavra de Deus. Nada é feito para superar ou se sobrepor à palavra de Deus. Porque Cristo ele fala, eu sou o verbo, então ele é a palavra. Então nada pode ficar acima de Cristo. Então nada pode ficar acima da palavra de Deus. E o problema da teologia mística, nesse misticismo que entra, é quando essa experiência religiosa que é desvinculada às vezes da própria palavra, acaba se tornando superior à própria palavra. Quando você não vai atrás de uma palavra, você vai atrás de uma visão. Você não vai atrás de uma pregação, você não vai atrás de uma preleção baseada na verdade bíblica, mas baseada naquilo que alguém recebeu diretamente e não precisa necessariamente estar respaldado pela Bíblia. É como se a pessoa tem uma visão do que ela falar, mesmo que seja contrário à Bíblia, acaba tendo um peso de verdade maior. Aí seria o quê? Uma teologia mística, desvirtuada da própria palavra de Deus.